Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem a respeito do Evangelho. Essa mensagem está baseada no Evangelho de João, capítulo 6, se não me engano, a partir do versículo 65, 66, naquele contexto ali, onde nós vimos ali Jesus, antes desses versículos, falando a respeito da sua morte, falando que ele era o pão da vida. Ele disse aos seus discípulos que aquele que não comessem do seu corpo e não bebessem do seu sangue não teriam parte com ele. Então nós chegamos aqui, próximo a esses versículos, onde algumas pessoas disseram a Jesus: duro é o seu discurso, ou dura é essa mensagem, quem pode suportá-la ou quem pode ouvi-la? Então Jesus, vendo que aquelas pessoas o abandonaram, chamou também os 12 e disse a eles: vocês também querem ir? Se vocês quiserem, podem ir embora. E Pedro então assumiu a frente e disse: Senhor, para quem iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Essa mensagem é muito importante para os nossos dias, e principalmente para os nossos dias, onde para muitas pessoas a mensagem do Evangelho tem sido uma mensagem dura. Nós vemos aqui que Jesus, quando se refere a comer do seu corpo e beber do seu sangue, não está falando literalmente comer um pedaço da sua carne e beber um pouco do seu sangue. Jesus está falando que os seus discípulos deveriam tomar parte no seu sofrimento. Deveriam fazer como ele já tinha ensinado aos seus discípulos, que alguém quisesse segui-lo, tomasse a sua cruz, negasse a si mesmo e o seguisse. E quem assim não o fizesse não era digno de segui-lo. Então Jesus estava se referindo ao processo discipulado. E por isso muitas pessoas disseram que era duro esse discurso, porque muitas pessoas consideraram ser discípulos de Jesus, ser discípulo de um mestre que deu a si mesmo por sacrifício pelos seus discípulos, por aquele a que ele amava. E seguir esses passos de Jesus seria muito difícil para aquelas pessoas. No entanto, Pedro disse: para quem iremos, ou para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro entendeu que esse discurso, mesmo sendo duro, era o melhor que eles podiam ouvir, é o melhor que eles podiam aprender, e era aquilo que eles realmente precisavam. Pedro disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Como eu disse, nos nossos dias, essa mensagem tem sido muito dura para algumas pessoas. Na verdade, vemos quando Paulo escreve a Timóteo, que ele disse que nos últimos dias as pessoas não aceitariam a sã doutrina, acumulariam para si mestre que ensinasse aquilo que eles gostariam de ouvir. Aí você pode também se perguntar: Ronilson, mas como essa mensagem das boas novas, uma boa notícia, pode ser dura? Essa mensagem é dura para aqueles que não querem seguir o discipulado de Jesus. Essa mensagem é para aqueles que querem dar vazão à sua própria natureza, sua natureza humana pecaminosa e caída. Na verdade, temos um equívoco na nossa mente, muitas vezes, quando Jesus traz uma mensagem dessa, como se ele estivesse sendo um tirano, alguém que estivesse impondo algo muito pesado para nós. Na verdade, o convite de Jesus, quando ele nos convida a deixar a nossa própria natureza, a nossa natureza pecaminosa de lado, ele está dizendo que ele tem algo melhor para nós. Ele está dizendo que ele tem algo para nós que é estar debaixo do seu governo. Nós dizemos na oração do Pai Nosso: venha a nós o seu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós temos que entender que quando nós dizemos isso, estamos dizendo ao Senhor: seja feita a tua vontade, a minha deve ser colocada de lado, e que a vontade de Deus deve ser cumprida. E a vontade de Deus sempre será melhor que a minha. Será melhor a minha na prática e nos resultados. Muitas pessoas não querem entender isso, porque não querem deixar as suas vidas nas mãos do Senhor. Mas Pedro disse: para quem iremos, Senhor? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Jesus podem parecer duras para aqueles que não querem ser discípulos de Jesus, mas são essas palavras que vão nos conduzir à vida eterna. Não aceite palavras lisonjeiras, como o próprio proverbialista nos ensina a respeito do perigo das palavras que vêm para nos agradar. Não aceite o evangelho que muitas vezes tem sido anunciado nos dias de hoje, um evangelho com uma mensagem coach, onde coloca o homem no centro de tudo, e Deus como servo do homem, e não o homem como servo de Deus. Um homem que tenta fazer Deus se adequar à sua própria vontade, não tenta se adequar à vontade de Deus. Esse evangelho te conduzirá à morte. Esse evangelho te fará ser, como o Senhor disse aos fariseus, duas vezes mais merecedores do inferno. Mas as palavras de Jesus, o convite de Jesus ao discipulado, é um convite a deixarmos a nossa natureza humana pecaminosa de lado, para seguirmos os ensinamentos de Jesus. Isso inclui deixar o pecado de lado. E por isso, para algumas pessoas, essa mensagem é dura. Porque abandonar o pecado para alguns é impossível, pelo menos na sua concepção limitada, mas é a melhor decisão que podemos tomar. Que nós possamos, assim como Pedro, ter a disposição de aceitar o Evangelho, de aceitar os ensinamentos de Jesus, porque é através do Evangelho, assim como Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação do homem, primeiro de judeus e também dos gregos. Ou seja, para salvar qualquer um. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. As boas novas de Jesus podem parecer duras porque elas nos falam a respeito de um Salvador. Mas para convencer alguém que ele tem a necessidade, que foi necessário alguém vir para salvá-lo, é necessário convencê-lo primeiro que ele necessita se arrepender dos seus pecados. Ele precisa abandonar a sua velha vida, a direção da sua velha natureza. E para isso algumas pessoas têm essa dificuldade. Mas a Bíblia nos ensina que aqueles que receberam a Cristo crucificam sua natureza humana e agora vivem uma nova vida, vivem em novidade de vida, essa nova vida que Jesus nos convida. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Cristo, permita que Ele seja o seu Senhor. Tome parte no corpo e no sangue de Jesus, então você terá a vida eterna. Esse é o convite do Evangelho, esse é o convite da palavra do Senhor para mim e para você, para que nós possamos nos converter ao Senhor, receber sobre nós o governo de Deus e assim estarmos com Ele um dia na eternidade. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.